Fala aí galera, beleza com vocês? Estou de novo para mais uma sessão de Keycloak. Nos outros dois vídeos nós falamos de autenticação de usuários, a parte de autorização também, né? Para como é que a gente implementa e utiliza esse recurso de autorização que já existe no Keycloak, que de fato é muito rico e a gente precisa explorar. E hoje eu vim trazer mais um conteúdo que é ainda de Keycloak, que é como a gente pode utilizar a API administrativa. E por que a gente usaria a API administrativa? Imagina que você desenvolve um sistema, um SaaS, por exemplo, e você quer que o seu cliente tenha poder para ele cadastrar e remover os usuários do reino dele, né, da aplicação dele. E aí você coloca lá, cria umas interfacezinhas bonitinhas, pré-cadastra já as roles, as políticas, já deixa tudo pronto só para ele abrir o sistema dele. O fulano vai ter a role XYZ, vai estar no grupo XYZ e pronto. E aí você não vai liberar uma interface complexa, não totalmente complexa, mas está em inglês, não está na língua talvez o seu cliente fale. O seu cliente pode ser aquele senhorzinho de 50, 60, 50 nem tanto, né? 60 anos ali que é o dono da empresa, usa computador e tal, mas tem a sua dificuldade para fazer algumas ações. Então, imagina criar, liberar a tela para ele criar uma política lá e colocar as roles e tudo mais, né? Então, assim, eu quero diminuir a quantidade de funcionalidades na gestão de usuário que o meu cliente tem acesso. Então, você vai acabar usando a API administrativa do Keycloak, acaba implementando algumas funcionalidades ali. E como nós vimos, nós utilizamos uma biblioteca que já traz ali alguma implementação já pronta para a gente poder fazer esse trabalho, né? A gente fez um trabalho muito simples na autenticação, um trabalho um pouquinho mais chatinho na autorização, e agora talvez esteja no mesmo nível ali da autorização, mas já está pronto. Basicamente a gente só precisa entender um pouquinho melhor e utilizar. Então eu tenho o Keycloak aqui rodando na versão 26, eu acho que nos vídeos estava na versão 24, os vídeos anteriores, não me recordo agora, 24 ou 25. Eu fiz a proeza de formatar o computador e não exportei algumas informações e acabei perdendo a versão anterior do projeto e quais eram os comandos que eu executei para criar os containers. Então temos aqui um Keycloak rodando, e aí ele está aqui bonitinho. Temos aqui um reino, criei um reino aqui chamado YouTube. Tem aqui um client chamado MVC. E aí, tem que criar outro client, Luiz? Não, se você, nos exemplos, nos vídeos anteriores, criou o client, já colocou tudo bonitinho, está funcionando, você pode reutilizar aquele client para fazer isso, tá? Porque, de fato, o client ele continua sendo necessário ser ainda um cliente confidencial. Por quê? A gente vai utilizar o Service Account do client. Eu não sei se eu comentei sobre isso nos vídeos anteriores, mas quando a gente cria um cliente confidencial, automaticamente o Keycloak cria um usuário para essa aplicação. No entanto, se a gente vier aqui, hoje eles aparecem, tá aqui, Service Account ASP.NET MVC, que é o usuário dessa aplicação. Nas outras versões não aparece, né? Mas se você clicar aqui no client e tinha uma... Até aqui, ó, se você clicar aqui, ele vai aparecer lá na lista de usuários, tá? E a gente cria, o próprio Keycloak cria esse usuário. E aí, para esse cliente executar algumas ações na API, nós precisamos atribuir as próprias roles padrões do Keycloak, para que esse usuário, esse service account, ele tenha esse poder de manipular as informações. Então, com o service account, dependendo da quantidade de roles que nós colocamos, a gente consegue manipular as roles, a gente consegue manipular os usuários, os grupos, as sessões, os eventos, enfim, tudo que nós fazemos aqui em tela com poder administrativo, no caso estou logado com admin, a gente atribui todas as roles que tem aqui do Keycloak, ele vai fazer a mesma coisa, tá? Então isso é um ponto muito importante para a gente tomar cuidado. E a gente atribui aqui algumas roles para esse service account, apenas, tá? Dá para reaproveitar, eu não me recordo agora se eu coloquei no vídeo anterior roles no service account, mas dá para colocar aqui. E a gente já
configura, já deixa configurado esse client com esse service account para ele executar essas ações, né? E aí, a mesma coisa, faz o download dos dados do client aqui, coloca lá no código, vamos lá no AppSets agora. A gente coloca aqui, e um detalhe importante que a gente precisa do resource, o ID. Eu coloquei como resource o ID, porque aqui o Keycloak chama o client de resource. Então eu coloquei resource o ID. E onde é que você acha esse resource o ID? Aqui, ó, na URL, tá? Você vai copiar esse cara aqui e vai colocar aqui no seu código. Pois algumas ações envolvendo as roles, elas não utilizam o client ID, ou melhor, o resource. Elas utilizam o UID, a gente vai precisar dele, tá? A aplicação continua tendo aquela configuração de usuário, Keycloak Web App, configuração do token e tudo mais, e aí a gente adiciona mais uma seção de configuração, que é para configurar o HTTP Client da API. Então a gente vai pegar a seção de configuração do App Settings, a gente vai utilizar um cache de memória. Ah, Lui, a minha aplicação está em alta disponibilidade, então a mesma coisa que você faz lá com o Data Protection, o código do Data Protection, tu vai ter que usar a mesma solução aqui. Então, o que dá para fazer é usar um Redis ou usar um sistema de arquivo separado para poder armazenar esse token e as instâncias utilizarem esse token aqui, o mesmo token que todos estão utilizando. Aí a gente vai precisar de um pacote que é o do End Access Token Management, OpenID Connect. Esse cara, ele vai gerenciar para a gente os tokens para consumir a API. Então a gente vai utilizar aqui, ó, o Client ID, Client Secret e o Token Endpoint, e ele vai manter esse token. Ah, o token expirou, ele requisita um novo token. Ele vai, é a primeira instância do cliente, ele vai lá e gera o token para o cliente utilizar. E depois a gente vai configurar a biblioteca, o HTTP client da biblioteca para consumir a API, e vai adicionar esse handler nele. Ou seja, a gente não precisa lidar com o gerenciamento desse token, se ele está expirado, se ele não está expirado, se ele está válido, se ele não está válido, enfim. A biblioteca gerencia e uma biblioteca gerencia e a outra biblioteca consome esse token para usar a API. É a única coisa que a gente adiciona mais. A aplicação continua com a mesma estrutura anterior, tá? Não muda-se nada. Ok, e aí vamos lá. Eu vou vir aqui na aplicação primeiro para mostrar como é que ela está hoje. E aí um detalhe legal, eu não sei se eu comentei no vídeo, como a biblioteca que a gente utilizou anteriormente, ela já traz a implementação do SDK, então nós temos dois SDKs aqui. Nós temos o SDK que ele é implementado à mão, o autor ele está implementando cada parte da API, e a API do Keycloak ela é enorme. Então, de fato, o que nós temos implementado nessa biblioteca, nessa versão do SDK, nós temos o Realm, User e Group Client para poder manipular algumas coisas. Então, assim, o que diferencia essa dessa aqui para outra? Os métodos estão mais identificáveis, eles são mais fáceis de se utilizar, é mais clara a escrita do código ali das interfaces, tá? Diferentemente do Kyoto. Eu confesso que eu conheci o Kyoto enquanto desenvolvia esse exemplo aqui para poder trazer. E o Kyoto, assim como o NSwagger, assim como tem acho que uma outra biblioteca, RicoSutter, alguma coisa, acho que não sei se o RicoSutter é o NSwagger também, enfim. Ele implementa os clients para uma API baseada na especificação OpenAPI dela. Então, o Kyoto, o autor usou para implementar o consumo da API do Keycloak, baseado no OpenAPI do Keycloak, e tem todas as funcionalidades implementadas. Só que a forma como é escrita é um pouco diferente. A gente vai ver aqui como é que é. Se você já conhece o Kyoto, já implementou o Kyoto, então para você provavelmente vai ser muito mais fácil de entender. Mas para mim foi um pequeno desafio para entender toda aquela estrutura de código, como ele implementa. Então a gente vai utilizar esse cara aqui, aí a gente instala esse pacote no nosso projeto também. A gente instala a versão Kyoto, eu instalei as duas, porque eu estava testando as duas, mas a gente instala a versão do Kyoto
também. E vamos à nossa aplicação, como que ela está funcionando. Aqui eu tenho algumas funcionalidades, tá? Então eu coloquei o básico aqui, usuários, os grupos, os Realm Roles e os Client Roles para a gente observar. Zero design, não questionem isso. E aí, por exemplo, vamos cadastrar um usuário aqui, usuário 3. E aí, sobrenome, usuário 3, usuário 3, arroba, e-mail com usuário 3. Cadastrar. Cadastramos aqui o nosso usuário. Vocês podem ver que isso aqui está como Ajax, né? Eu criei ali a requisição dinâmica. Então, eu quero vincular o usuário a um grupo. Eu seleciono qual usuário eu quero. Eu pego aqui o usuário 3. Vou selecionar o grupo 1, vincular. Beleza, aparece alguma coisa aqui? Não, porque eu não implementei essa parte. Mas se a gente vier aqui em grupos, grupo 1, members, nós temos aqui o usuário 3, vinculado ao membro, como membro do grupo 1. Então, basicamente, a gente consegue vincular. Eu quero tirar, beleza? Cria a funcionalidade para tirar. Beleza. O role, a mesma coisa. Então, eu vou pegar aqui uma realm role, pegar aqui no usuário 3 e vamos ver aqui papel reino, vincular. Isso foi bem legal, porque daí é exatamente a situação na qual o nosso cliente não tem a role específica, que eu acho que é a manage. Eu acho que vai ser a manage realm. Eu vou colocar manage realm, a view realm e a carry realms. Eu acho que é essas três aqui que vão fazer essa permissão. E a gente volta aqui na nossa aplicação, vou fazer um logout. Então, teste. E uma coisa que eu vou até mostrar aqui para vocês, né? Então, por exemplo, user test. O user test, ele não tem role nenhuma. Ele não está em grupo, ele não tem role, ele não tem nada, porque a gente não está usando as permissões dele para fazer as ações. A gente está usando a permissão dos clients. Então, vamos voltar aqui no nosso usuário. Vamos tentar novamente vincular o role do Realm. Beleza, executou. Vamos lá no nosso Realm Roles, papel reino. Cadê os nossos usuários? Está aqui o usuário 3. Beleza, mas vamos pegar a do cliente. Então, eu vou pegar o usuário 2 e vou pegar aqui o papel do cliente, vincular. Também vinculou, legal. E a gente vai aqui no nosso cliente, Spinete MVC, Roles, papel client, Users and Roles. E o usuário 2 está aqui, certo? Eu quero cadastrar um grupo. Grupo 2. Cadastrei o grupo, beleza. Dá para editar, dá para manipular os usuários que estão no grupo, tudo de acordo com o que tem na API do Keycloak. Papéis, esses papéis aqui são do reino, então eu vou criar aqui um papel, glória, reino 2, cadastrar, cadastrou, papel reino 2, quero cadastrar uma role no cliente, então papel cliente 2, cadastrar, beleza, vamos voltar aqui no usuário. Então, eu vou pegar aqui o usuário teste, vou vincular aqui, ó, papel reino 2, vincular. E vou pegar aqui o usuário normal e colocar aqui no papel cliente 2, vincular. Beleza, perfeito. E aí, gente, com isso, você consegue implementar algumas customizações. Por exemplo, a minha aplicação ela tem 10 grupos já pré-definidos e ela tem mais 10 papéis ou 20 papéis já pré-definidos. E todos os meus clientes, todos os sistemas que eu tenho, ou melhor, o SaaS, ele traz já essa pré-definição, porém eu quero dar poder para quem contratou o meu serviço, colocar os usuários ali com o nível de acesso que ele quiser no sistema dele. O cara não precisa vir aqui e olhar o que tem, o que não tem, né? Os grupos, não precisa fazer nada. Você vai lá, implementa a sua funcionalidade e
esconde, coloca a casquinha por cima da API. E como é que fica o código, né? Eu já estava me esquecendo disso. Então vamos ir aqui no usuário controller. Primeiro a gente vai injetar essa classe Keycloak admin API client. Ela vem do username Kiota.admin. Tá? A gente injeta uma injeção, injeta a configuração também. E aí, lógico, esse código não é um código de produção, tá? Não façam dessa maneira. Não vai mandar a sua configuração lá para injetar a configuração, sei lá, na camada de domínio para você poder consumir isso aqui ou fazer qualquer outra coisa. Isso aqui é um exemplo. E depois, com base no conhecimento que você tem de arquitetura e orientação a objeto e separação de conceitos, tu organiza e também de acordo com o padrão que está no seu projeto, tu organiza isso aqui. Mas, considerando aqui esse exemplo simples, então a gente vai fazer aqui um Keycloak, Keycloak Client, ou cliente, no caso como eu coloquei aqui, admin, realms, e entre chaves, como se fosse um dicionário, você coloca aqui a configuração do realm que você quer, e isso é legal porque você pode utilizar a mesma implementação para vários realms diferentes, desde que você, sei lá, pode vir o realm do cookie do usuário, de uma informação do tenant ou de algum outro lugar. Então você consegue adicionar como parâmetro isso aqui, né? Não precisa implementar na mão. Você pega o realm, por exemplo, eu quero consultar os usuários. Pega os usuários. E aqui o legal, vamos pegar aqui uma outra coisa aqui. Eu vou copiar essa parte aqui. A gente pode fazer outras manipulações. Então, tem users, tem clients, tem groups, roles by ID, roles, authentication, component, event, keys, localization, session. Tudo que tem na API, ele está aqui. Só que está de um jeito diferente. Aí tá é como se nós pegássemos, vamos abrir aqui a documentação de API REST. A gente pega, por exemplo, esse endereço, então, ó, admin, realm, qual que é o nome do realm? Client scope ID. A gente vem aqui, admin, realm, client scopes, então client scopes, e a gente passa aqui o ID do client scope, entendeu? E aí a gente faz um get, um put, ou um post, ou o que tiver. Então, client scope tá aqui. Tem delete, tem get, tem put e tem outro get aqui. Tem post também para criar um client scope. Tem delete. Então, você vai ter todos esses verbos aqui fazendo alguma coisa, tá? E aí, por exemplo, se a gente tem o put, tem o get. Se a gente colocou com ID, beleza. Se a gente colocou sem ID, também tem get, tem post. Então, a gente constrói meio que de... É como se esses caras aqui... É como não? Cada parte dessa URL é uma parte aqui dentro. Quando a gente tem identificação, a gente coloca como se estivesse acessando um dicionário e depois coloca o verbo que nós queremos que execute. Por exemplo, aqui eu estou pegando o realm e estou pegando todos os usuários do realm. Se eu quiser pegar um usuário por ID, eu coloco aqui um ID. E aí, se eu quiser fazer alguma outra coisa na função do usuário, eu coloco mais um atributo aqui e ele vai me mostrar outras coisas que eu posso fazer. Essa é a diferença desse cliente implementado com o Kiota, não sei qual a pronúncia correta, para o cliente implementado à mão. O cliente implementado à mão, a gente tem o user, Keycloak User Client, por exemplo, e ele tem um método lá para adicionar role, join group, coisas assim. Aqui não, aqui a gente monta a mesma forma que a URL tá e no final a gente coloca qual verbo. Então, por exemplo, se a gente pegar esse cara aqui, admin realm, client template, client scope ID, admin realm, cadê? Deixa eu dar um Ctrl Z nesse cara aqui. Admin, cadê o código que a gente estava mexendo? Acho que é esse cara aqui, né? Então, admin realm,
client templates. A gente pode colocar e a gente vai ter get, put, item, não tem post? Acho que não tem, não tem, tem get aqui, tem um get com id e tem aqui. Então a gente tem tanto assim quanto assim, get ou assim também. E aí a gente passa ali um id ou não passa um id. E aí funciona. O último método aqui vai ser um get ou um post, ou put ou delete, dependendo da implementação. Essa é a grande diferença. Então, quando a gente vem aqui... Opa, paguei o método que deveria. Ctrl Z aqui. Senão já vai dar cagada. Beleza. Então, aqui, por exemplo, vincular grupo. Né? Então, aqui no usuário, vincular grupo. Eu busco todos os grupos da API. Busco todos os usuários da API. Retorna aqui uma partial view que está retornando com Ajax. Vou reforçar a mesma coisa. Código de exemplo, não é de produção. Então, por exemplo, aqui eu estou carregando o vincular grupo, estou carregando o vincular reino, cada um separado. Então, meio que roda paralelo, cada método aqui sendo assíncrono. Aí, vincular grupo, tem um get e tem um post. Vincular papel reino, tem um get, tem um post. Vincular cliente, tem um papel cliente, tem um get, tem um post. Mesma coisa, usuário, admin, pega os usuários do meu reino. Pego as roles do client. Então, eu pego o realm, e aí do realm eu quero pegar um client específico. Client específico, passo o ID, e aqui que entra a questão do UID que nós pegamos lá atrás. E a gente precisa, porque quando a gente vai falar das roles dos clients, vou pegar aqui, ele passa aqui ao cliente o UID. Deixa eu achar o método aqui das roles agora do cliente UID. Eu tenho delete. Podia ter uma subdivisão aqui desse cara, né, nesse menu. Aí, galera, Red Hat, sei lá quem gerencia, podia melhorar esse cliente aqui para poder ter uma subdivisão dessas URLs, além de colocar uma cerquilha aqui para também pular direto para a seção aqui. Mas voltando, então a gente está pegando as roles, cadê? Vamos buscar aqui as roles, nodes. Bem complicado agora achar todos os métodos aqui, user sessions, realm clients, host, não tem aqui, deixa eu ver se vai ter aqui, role mapper, no role mapper não tem nada a ver, clients, aqui vamos ver nos roles, aqui role admin, client, UID, roles, então faz um get nesse cara aqui, ele busca as roles do client ali. A gente pega as roles e faz um get async delas. E aí retorna ali também uma partial view. E depois faz um post. E aí esse post aqui foi bem chatinho de descobrir. Então, primeiro que tive que pegar todas as roles do client ali, não tinha um. Aí da lista a gente pega o que tem o ID, né, aparecido aqui. E a gente faz um post, por exemplo, aqui, ó. Realm, o user, e eu passo o ID do usuário, então vai pegar um usuário específico, pego o role map desse usuário, pego o client, que eu tô o ID do client ali, e vou fazer um post. Então, o usuário X no cliente Y vai ter uma nova role ali vinculada a ele. Então, no caso, a gente está vinculando a role do client. Aí, papel, a mesma ideia, tá? Injeta o admin API client aqui e faz as consultas do mesmo jeito. Então, get roles, post roles async, get async do cliente, faz um post no cliente e o grupo também, a gente não tem uma diferença grande disso. E aí, com esse client implementado pelo Kiyota, que o autor dessa biblioteca que a Cloud Service utilizou, a gente tem toda a API à nossa disposição para consumir. Então, se você quiser fazer a sua interface gráfica de Keycloak, fique à vontade.
E assim, gente, a gente termina esse vídeo. A gente encerra temporariamente o assunto de Keycloak. Muita coisa. O Keycloak tem muita coisa para se utilizar. É uma ferramenta pronta já. Uma ferramenta, você configura o banco ali, coloca uma ou outra configuraçãozinha a mais e pronto. Você tem uma ferramenta sensacional para gerenciar os seus usuários aí na sua aplicação, no seu trabalho, na sua empresa, nos seus projetos. Se o vídeo foi interessante, né, quiser deixar o seu like, deixe o seu like, comente, pergunte, se tiver dúvida, mande DM, não sei se tem no YouTube, né, mas comenta ali que eu tô sempre olhando para responder os comentários. Às vezes eu esqueço 1 ou 2 dias de olhar, né, e às vezes as pessoas ficam em 1 ou 2 dias sem respostas, mas eu tô sempre buscando manter ali, olhando, visualizando para responder, então se tiverem dúvidas, façam perguntas ali nos comentários que eu vou responder para vocês. Vou subir esse projeto no GitHub para disponibilizar esse código aqui e também trazer as outras implementações dos outros vídeos para deixar essa implementação aqui mais completa para que vocês tenham talvez como uma referência inicial daquilo que vocês precisam fazer na aplicação. Geralmente a gente não vai fazer vai implementar muita coisa, né? Autenticar o usuário, às vezes cadastrar um usuário novo, verificar ali as permissões e tudo mais. Agora você quer implementar a parte de política, de permissionamento e tal, essa biblioteca vai lhe ajudar. E como vimos, ela já está funcionando na versão 26 do Keycloak. Já consegue atender. Agora a versão mínima, eu acredito que a versão mínima vai ser ali para 22. Não garanto, não tenho certeza, porque acho que tem mudanças. Eu sei que tem mudanças da 17 para 18, eu acho, nas URLs. E eu não sei quando esse padrão aqui de URL começou a ser implementado. Eu sei que eu testei ontem que eu estava implementando esse exemplo, eu testei até a versão 22 do Keycloak, justamente porque a outra API não estava retornando e tal, o outro SDK, outro pacote não estava executando como eu queria. Eu fui fazendo downgrade da versão, criando o realm, criando o cliente, criando o usuário e vai fazendo downgrade. Eu falei, não, peraí, vamos tentar usar outra, que a outra, como diz, está toda implementada. Enfim, para finalizar, obrigado por ter assistido o vídeo. Espero ter contribuído um pouquinho mais aí com a sua carreira, com seus estudos. Se esse conteúdo foi bom, compartilhe esse conteúdo com seus colegas, com sua rede e deixa comentários para solicitar alguma coisa, né? Eu vejo que eu posso ajudar, se eu já tenho conhecimento ou não, e se eu não tiver também vai ser interessante eu estudar para gerar mais conteúdo e compartilhar mais conhecimento com vocês, beleza? Muito obrigado e até a próxima.